Daí, pessoal, mais uma resolução. Em um rally, um Jeep tinha de percorrer 72 km com certa velocidade média. Por erro de cálculo, a primeira metade do percurso foi feita com velocidade de 3 km por hora abaixo dessa velocidade, sendo o restante do percurso feito com uma velocidade de 3 km por hora acima da velocidade estipulada. A distância total foi percorrida em 5 horas. Nessas condições, o Jeep chegou na hora prevista, 12 minutos adiantado, 6 minutos atrasado, 12 minutos atrasado ou ainda 6 minutos adiantado. Bom, então eu vou aí organizar as informações. Ele me diz que o total do percurso, né? Aqui, ó, 72 km. Vou colocar aqui, ó, total km. E diz que esses 72 km vai ser feito com uma velocidade média, que eu vou chamar de velocidade V, seria a velocidade normal. Bom, e aí o que aconteceu aí? Que os primeiros 36 quilômetros, então vou colocar assim, ó, uma parte da corrida, metade, os primeiros 36 quilômetros foram feitos com uma velocidade média de 3 km a menos da velocidade que seria, né? Que seria aquela velocidade V. Então eu vou colocar assim, ó, esses 36 km aqui, a velocidade nesse trajeto, nesses primeiros 36 km, essa velocidade foi igual a V menos 3, porque ele está dizendo, né, que a primeira metade foi feita com uma velocidade de 3 km por hora abaixo da velocidade que seria estipulada, ou seja, a velocidade estipulada eu estou colocando como V. Então esses 36 km iniciais foram feitos com uma velocidade V menos 3. E a outra parte da corrida, ou seja, a outra metade, os outros 36 km, foram feitos com uma nova velocidade, que ele está dizendo que é com 3 km por hora acima da velocidade estipulada. Então aqui velocidade igual V mais 3. Então eu vou dizer aqui, ó, que eu tenho uma velocidade, vou chamar aqui de V1, que é igual a V menos 3, e aqui uma V2, que é velocidade original mais 3 km por hora. E diz que esses 72 km com essas velocidades alteradas propiciou aí uma distância percorrida em 5 horas. Então isso aqui, ó, faz com que o percurso seja feito, vou botar assim, ó, tempo igual 5 horas. Então observa que para essa velocidade aqui, com 36 km por hora, eu tive um certo tempo, um tempo 1. E para essa outra velocidade, e aí para a mesma distância de 36 km por hora, eu tive um outro tempo, um tempo 2. Observa que esses tempos aí são diferentes, já que eu tenho uma velocidade maior que a outra e o mesmo percurso. Mas eu sei que somando-se os tempos, somando o tempo de um percurso mais o tempo do outro percurso, resulta 5 horas. Então isso aqui, ó, é a chave resolutiva dessa questão. Então vou estipular como que é, o que seria o T1. Lembra que tempo ele é dado pela distância dividido pela velocidade. Então aqui o T1 é dado pela distância, que são os 36 km,
Então vou botar aqui, ó, D1 dividido por V1. Então eu tenho que T1 é igual a distância 36 km, divide por V1. Aí V1 eu tenho aqui, ó, é V menos 3. Isso é o T1. O T2, o tempo 2, é distância 2, que é a mesma distância 1, né? Os mesmos 36 km, divididos pela velocidade 2. Então, o meu tempo 2 é igual a 36 dividido pela velocidade 2. A velocidade 2 está aqui, ó, V mais 3. Como eu sei que tempo 1 mais tempo 2 dá 5 horas, se eu somar aqui, ó, tempo 1 com tempo 2, ou seja, somar esta expressão com essa expressão, tem que fechar aí 5 horas. Então, vou fazer isso, ó. 36 sobre V menos 3 mais 36 sobre V mais 3. Isso aí tem que fechar 5 horas. E aí vou resolver isso usando aqui o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre esses dois denominadores aqui se dá justamente pelo produto deles. Então o MMC aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, ó. O mínimo múltiplo comum é dado por V menos 3, que multiplica V mais 3. E se eu pego V menos 3, que multiplica V mais 3, e divido por V menos 3, cancela, o que sobra? Sobra V mais 3. Então eu tenho aí V mais 3. Então tem que V mais 3, que multiplica para cima, que multiplica 36. Então isso vai resultar, vou colocar para cá, ó, 36, que multiplica V mais 3. Mais V menos 3, que multiplica V mais 3, que é o MMC. Se eu divido pelo de baixo, eu divido por V mais 3. Então, se eu divido aqui, ó, por V mais 3, cancela V mais 3, sobra V menos 3. E aí, V menos 3 multiplica por 36, multiplica para cima, vai dar 36, que multiplica V menos 3. Isso é igual, aqui embaixo desse 5 é o denominador 1, V menos 3, que multiplica V mais 3, se eu divido por 1, se eu divido pelo de baixo, dá ele mesmo, dá V menos 3, que multiplica V mais 3, vezes 5, então eu tenho 5, que multiplica V menos 3, vezes V mais 3. Aí note que nessa equação aí eu consigo calcular o valor de V, né, que é a velocidade, vamos dizer assim, original, ou a velocidade que se pretendia. Vou então agora fazer aqui, ó, 36 vezes V, 36V, 36 vezes 3, 108, mais 36 vezes V, 36V, 36 vezes menos 3, dá menos 108, igual 5 vezes esse produto aí, que na realidade, se tu observar, é o produto da soma pela diferença. E sendo assim, o produto da soma pela diferença, aqui, ó, resulta o quadrado do primeiro, V ao quadrado, menos o quadrado do segundo, menos 9. Então eu tenho 5 que multiplica V ao quadrado menos 9. 5 vezes V ao quadrado dá 5V quadrado. 5 vezes menos 9, menos 45.
Aí eu consigo cancelar aqui, ó, mais 108 com menos 108. E aí começo a organizar uma equação, ó, 5v quadrado 36v com mais 36v dá 72v. Jogo para cá, ó, menos 72v. E esse menos 45 já daqui continua. Menos 45 ficaria aqui, ó, igual a zero. Então isso é o mesmo aqui, igual a zero. Eu tenho a minha equação do segundo grau, que proporciona a determinação do v, ou seja, da velocidade que se pretendia. Então, usando aí a expressão do Bhaskara, eu tenho que a velocidade, então, v é dado por menos b, menos o menos 72 dá mais 72, mais ou menos, abro aqui a raiz quadrada, fazer bem lento isso aqui. Vai dar 72 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é menos 45. Isso divide por 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes 5. Já vou botar aqui 10, ó. 2 vezes o a, 2 vezes 5, 10. Dando sequência aqui, eu tenho então 72 mais ou menos, abrindo aqui a raiz, 72 ao quadrado, 72 vezes 72, eu já tenho isso aqui pronto, dá 5.184. Aqui eu tenho menos 4 vezes 5 vezes menos 45. Eu tenho dois negativos, vai dar mais. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 45. 20 vezes 45. 2 vezes 45 dá 90. Com mais um zero, 900. Isso divide por 10. Então eu tenho que o meu V está resultando 72 mais ou menos 5.184 com 900 vai dar 6.084, né? Se fosse 1.000 daria 6.184, com 900 dá 6.084. Raiz quadrada de 6.084. Isso divide por 10. E aí eu tenho que isso é igual a 72 mais ou menos raiz quadrada de 6.084. Eu podia fazer algumas conjecturas. Por exemplo, tem que ser um valor maior que 50, porque 50 ao quadrado dá 2.500. Tem que ser maior que 60, porque 60 ao quadrado dá 13.600. Tem que ser inclusive maior que 70, porque 70 ao quadrado é 4.900. E nota que já está se aproximando dos 6.000. Mas se eu pensar em 80, daí 80 ao quadrado vai dar 6.400. E aí passou aqui, ó, de 6.048. Então não pode atingir 80, é 70 e alguma coisa. Então a raiz de 72 é 70 e alguma coisa. Como o final é 4 aqui, ó, tem que ser 72 ou 78. Por que isso? Porque se o final é 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Se o final aqui é 8, 8 vezes 8, 64, finaliza por 4 também. Então se a raiz aí é inteira, tem que ser ou 72 ou 78. Como 6.084 está mais próximo do 6.400 do que do 4.900, então eu sei que é 78. E aí isso divide por 10. Vou fazer aqui para ti só porque, ó, para não ficar na dúvida. Pensa comigo, ó, 70 ao quadrado dá 4.900. E 80 ao quadrado dá 6.400. Aí observo que 6.048 é bem mais próximo do que 6.400. Então tem que ser mais próximo do 80 do que do 70.
Então eu vou escolher 72, 78, 78, porque 78 está mais próximo do 80, já que 80 ao quadrado é 6.400 e é mais próximo do meu 6.048 ali. Então foi esse o raciocínio que eu empreguei, ok? E aí eu tenho então que V é igual a 72 mais 78, que dá 140, 150, divididos por 10. Eu tenho aqui uma espécie de velocidade V, um tracinho. Esse V, uma linha, ele é 15 km por hora. E a outra velocidade, V, aí diminui ali, deu uma trancadinha aqui, ok, e aí seguindo então, e a outra velocidade, ok, acho que agora vai. Tá, então a outra velocidade aqui vai ser 72 menos 78. Isso vai ser menos 6 sobre 10, vai dar negativo, né? Velocidade de 2 risquinhos, menos 0,6 km por hora. Eu vou tomar aqui a velocidade positiva, né? O móvel não está voltando. Então eu tenho 15 km por hora. Isso é a velocidade inicial aqui, ó. É esse V aqui, 15 km por hora. E aí eu vou pensar que os 72 quilômetros que ele percorreu, vou colocar aqui, ó, num espaço aqui, ó. Eu vou colocar aqui o tempo foi dado por 72 quilômetros, que era o total do percurso, dividido pela velocidade, que é de 15 km por hora. Foi a velocidade que eu achei. Então isso seria o tempo normal, né? Seria o tempo pretendido. Por quê? Porque eu calculei aqui a velocidade pretendida, que é 15 km por hora. A distância é 72 km, então se eu tenho 72 km sendo percorridos por 15 km por hora, 72 por 15 vai me dar o tempo aí. Então 72 por 15, estou quase sem espaço aqui, 72 divide por 15, vai me dar aqui 2, 3, 4 vezes, né? 4 vezes 15 dá 60, me sobra 12, invento zero, bota a vírgula, e aqui 8 vezes 15 dá 120, zerou, então dá 4,8. Então o tempo é de 4,8 horas. Então nota que com essa velocidade aqui, ele teria feito em 4,8 horas com a velocidade V, ou seja, com a velocidade de 15 km por hora, ele teria feito em 4,8 horas. E diz que com essas alterações de velocidade, a distância foi percorrida em 5 horas. Então significa que houve um atraso aí. Então o Jeep, né, ele chegou atrasado. Então ele chegou ou 6 minutos atrasados ou 12 minutos atrasado. Como é que eu vou saber isso? Bom, a diferença é 0,2, né? De 4,8 para 5 horas, aqui, ó, eu tenho uma diferença de 0,2 horas. Para saber isso em minutos, multiplica, né? Cada hora são 60 minutos, então eu faço 60 minutos vezes 0,2. Isso é a mesma coisa que 6 vezes 2, né? Isso vai dar aqui 12.
12 minutos. Então eu sei que ele teve um atraso de 12 minutos e a alternativa é letra D. Ok? Então é isso, espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica o meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.